Olá, pessoal, e hoje mais um Podgat com colegas meus. Hoje eu estou relembrando os meus tempos de SAMU, vim até de jaqueta, trouxe o capacete que eu usava na época, com o Glauco e o Vili, e nós vamos falar sobre o atendimento de múltiplas vítimas, até porque há pouco tempo nós tivemos um desses eventos aqui em Campinas, veio à tona através da mídia, das redes sociais, e nós vamos falar sobre esse episódio hoje. Obrigado por vocês terem vindo aqui. A gente agradece o convite. Glauco, queria que vocês se apresentassem. Pode Olá, se apresentar. Meu nome é Vili, eu sou médico emergencista pela Sociedade Brasileira de Medicina de Emergência. Trabalho no SAMU de Campinas desde 2015, mas como pré-hospitalar já tem 10 anos, mais ou menos, na medicina de emergência. E mais atualmente médico patologista. Bom, eu sou o Glauco, eu sou enfermeiro da prefeitura aí desde 2006 no SAMU e em 96 eu entrei na prefeitura. E sou enfermeiro emergencista, intensivista e intervencionista de SAMU, né? E trabalho no APH aí já fazem desde 2006 que eu estou no SAMU de Campinas. Experiência não falta aqui, né? E eu convivi com os dois, foi um período muito bom da minha vida de aprendizado. O SAMU é totalmente fora da área de saúde em geral, né? Da medicina, da enfermagem. Ele tem peculiaridades muito daquele setor, né? De atendimento na rua. E esse caso que aconteceu, por exemplo, é um do exemplo de como o SAMU, o resgate, o grau do bombeiro tem uma forma de atendimento muito diferente daquele intra-hospitalar. O que foi que aconteceu nesse dia, especificamente, que a gente está falando aqui? Bom, você que estava na regulação, Vili? Sim. Foi um atendimento, deu entrada pra gente como um incêndio em um prédio lá no Jardim Guanabara, né, se eu não me engano. Botafogo, exatamente. Esse aconteceu mais ou menos na virada do plantão, por volta das 6h30 da tarde, né, que é o momento que você está trocando as equipes. Quando eu cheguei na base, as pessoas estavam saindo para o atendimento, então eu não recebi o primeiro chamado, mas todo mundo saiu para os atendimentos e eu acabei ficando na regulação, assumindo o controle, a regulação médica do SAMU de Campinas, onde a gente foi fazer o gerenciamento do que estava acontecendo, né? O gerenciamento macro, né? Ou seja, coordenar o atendimento junto com, não só com as equipes no local, como com os hospitais. O Glauco foi no primeiro... Só vou te cortar um pouquinho, Vili, para a gente aproveitar esse gancho. Nós fizemos um vídeo sobre regulação, né? A doutora Maíra, do SAMU, fez o vídeo, nós mostramos a estrutura, para que a população entenda o que faz na regulação. O dia que você estava lá, é o telefone? Como é que é? Central de Regulação Médica do SAMU, para ser um SAMU você precisa de ter uma central de regulação médica, né? Ela vai ser estruturada com uma linha de atendimento. Então, primeiro você tem o telefone 192, que é um telefone reservado para emergências médicas no Brasil inteiro. As pessoas vão entrar em contato por esse 192, esse 192, quando no local onde há SAMU, vai ser atendido numa central de regulação médica do SAMU. A primeira pessoa que vai atender esse telefone vai ser um TARM, que é o técnico de auxílio à regulação médica. Ele é um profissional treinado para fazer esse tipo de atendimento, ele vai pegar algumas informações básicas, que são cruciais, né? Endereço, o telefone do contato de quem está, e perguntar o que está acontecendo, o que está acontecendo aí. Com isso, ele já consegue ter uma noção geral rápida do que está acontecendo, qual, inclusive, a prioridade do que se trata, né? Vendo que ele não regula. Fez essa abertura de ficha que a gente fala, em alguns lugares fala acolhimento, abertura de ficha. Ele vai fazer o primeiro atendimento. Ele vai direcionar todas as chamadas para o médico, né? Óbvio, quando você entra com um chamado, como que aconteceu lá, de um incêndio em um prédio grande, cheio de pessoas, é óbvio que isso vai ter uma prioridade, e ele, como primeira pessoa que atende, vai avisar o médico, tem um incêndio aqui. Vai ser dada uma prioridade para esse caso. Porque você pode estar numa situação em que tem muitas ligações. Várias pessoas, qualquer um pode entrar em contato com o SAMU. O 192 é um telefone gratuito, qualquer um pode ligar. E todas elas vão ser atendidas, mas existe uma prioridade, existe um limite de quantas pessoas você pode atender. Então, a partir do momento que você passa por um TARM, esse TARM pode dizer, olha, tem um incêndio aqui no telefone. E assim, a regulação pode dar uma prioridade. Não, então me passa essa ligação primeiro e eu vou falar com quem está lá. Feito esse primeiro atendimento, essa ligação é passada para o médico, sempre para um médico, que vai atender a chamada. E ele vai identificar o que está acontecendo. No caso daquela nossa chamada era, olha, está tendo um incêndio aqui no prédio
no Botafogo. É um prédio que tinha muitos idosos, um prédio mais antigo. Tá pegando fogo e as pessoas... Tem gente presa dentro do prédio. Muita gente ainda não saiu, tá lá dentro ainda. Então você entendeu, olha, é um incêndio. Incêndio normalmente pode dar grandes proporções. Você pode ter vítimas queimadas, pode ter vítimas com inalação de fumaça, pode ter desabamento, pode ter explosão. Então, vítimas de queda. Vítimas de queda, pessoas que caem tentando fugir, inalação de fumaça, assim, uma série de fatores podem acontecer ali relacionados a essa ocorrência em si. E a probabilidade de você ter muitas vítimas, a chance de ter muitas pessoas machucadas é muito alta. Quem está dentro da regulação médica, ele vai avaliar a situação e vai entender, olha, eu estou lidando potencialmente com a situação de múltiplas vítimas. Podem ter muitas vítimas lá. Óbvio, isso é bastante variável de acordo com a situação, de acordo com cada caso. Você pode achar que tem muitas vítimas, não tem nenhuma, e achar que não tem nenhuma e tem muitas. Mas, potencialmente, existe uma chance de terem muitas vítimas aí. Esse médico vai avaliar a situação, vai fazer uma triagem de risco, vai avaliar e vai fazer um cálculo de qual que vai ser a necessidade desse local. Quanto de recurso esse local vai precisar. E ele vai tentar disponibilizar esse recurso. No caso do SAMU, o nosso recurso, eles são as nossas viaturas de atendimento, de pré-hospitalar, né? Hoje são compostas em Campinas por 3 unidades de atendimento avançado, que são as unidades que vão tripuladas por médico, enfermeiro e um condutor socorrista, que são as UTIs móveis. Lá dentro você vai ter basicamente uma sala de emergência sobre rodas. Então você vai ter monitor desfibrilador, medicação de um carrinho de emergência para atender emergências, você vai ter material para definição de vias aéreas, material para fazer pequenos procedimentos cirúrgicos de emergência. E tudo que você precisa para fazer um atendimento avançado, que a gente chama, que você faz procedimentos médicos na cena. E, associado a isso, as unidades de suporte básico, que fazem o atendimento básico de vítimas mais leves ou vítimas moderadas, que podem ser transportadas até um hospital antes de receber o primeiro atendimento, né? Que, no caso de Campinas, hoje são 12 viaturas básicas. Quando você entra esse tipo de ocorrência na regulação, vai caber ao médico regulador avaliar a situação e decidir quanto de recurso que eu tenho disponível, quanto que eu devo disponibilizar para a cena, certo? No dia desse acidente em si, a gente disponibilizou de imediato 2 unidades avançadas e 8 unidades básicas de suporte de atendimento. Então foram disponibilizadas 10 viaturas por local. As pessoas perguntam, por que não manda tudo? Porque continua chegando chamados de outras comorbidades, né? Infarto, AVC, acidentes. Isso não para, não dá para mandar tudo também de uma vez, né? Posso fazer um comentário sobre esse dia específico? Durante o atendimento do incêndio, houveram 2 vítimas graves que foram atendidas pelo SAMU e nenhuma delas estava no incêndio. Foram 2 acidentes de bicicleta, 2 de bicicleta, por incrível que pareça, com 2 vítimas em quadros crítico, uma grave e outra um pouco menos grave, mas as 2 potencialmente graves, que não estavam na cena, estavam em outros lugares. Então, assim, a gente utilizou dos recursos que a gente tinha de reserva para poder atender essas pessoas, enquanto a gente tinha um recurso grande disponível para esse atendimento em si. Mas as 2 vítimas graves do dia foram atendidas em outros lugares, não estavam no incêndio. Poderiam estar no incêndio? Com certeza. Não tem como você prever isso. Poderia ter sido muito pior do que foi, inclusive. Aí o desafio da regulação, então, nesse dia, de você saber quanto eu mando, e isso é dinâmico, né? Sim. No momento inicial mandou tantas viaturas, mas isso pode mudar a qualquer momento, tirar essas viaturas de lá ou mandar mais viaturas. Não é um processo estático. Por exemplo, a gente disponibilizou de imediato esses recursos porque a gente estava tratando de um prédio com muitas pessoas, com incêndio, com potencialmente muitas vítimas. A primeira coisa que aconteceu nesse incêndio foi, as primeiras vítimas demoraram quase 2 horas, 1h30 para saírem. Por quê? O prédio estava em chamas e começou a haver explosões dentro do prédio. Então, você limitou o atendimento das equipes de resgate dos bombeiros, que são cruciais, né? O SAMU não faz resgate, né? Não entra no prédio pegando fogo, não faz rapel, não... A gente faz atendimento médico, a gente fica na área fria, né? A área quente, quem entra... Definindo o que é área fria e o que é área quente rapidamente. A área fria é a zona segura. A área quente é o local de risco, em que quem tem que entrar tem que ter treinamento, que normalmente são o corpo de bombeiros que faz esse tipo de atendimento. Tem que entrar com segurança, mas existe um risco ali. Tem que ter equipamento de segurança que o SAMU não dispõe. Tem que exigir um treinamento que o SAMU não tem.
porque, na verdade, as funções são separadas, mas trabalham juntas, né? Então, entrar dentro do prédio em chamas, combater o incêndio, até definição da distância de área segura, inclusive, parte do ponto dos bombeiros. Define-se uma área segura, a partir dessa área que é seguro, o SAMU vai ficar nesta área segura. E os bombeiros vão entrar na área quente. Então, a partir do momento que você fez essa regulação, agora você aciona o operador de frota. Sim. Isso é feito praticamente concomitante, né, através do nosso sistema, mas sim, a gente entra em contato. É feito uma abertura de uma ficha, né, no nosso programa de regulação, mas a gente vai avisar, olha, nós temos atendimento de múltiplas vítimas potencialmente graves, a gente vai precisar de bastante recurso, e o operador de frota vai organizar esses recursos, vai controlar a frota, basicamente, né? O rádio operador de frota vai controlar essa frota para poder disponibilizar. Então ele vai acionar as equipes via rádio. As que estão disponíveis, né? As que Porque estão vai ter disponíveis. viatura que Pode ter viatura que não está disponível. Né? Inclusive avisar, ó. Cabe ao controlador de frota controlar a frota. Então ele sabe para onde todas as viaturas estão indo, para onde elas estão voltando, qual que é a situação atual delas, se elas vão ficar disponíveis num período próximo, por exemplo, nós temos uma viatura que está indo para uma UPA com um paciente acamado, e daqui a 15 minutos, provavelmente ela vai estar disponível. E ele vai conseguir controlar isso no seguinte, olha, viatura B3, assim que você deixar esse paciente aí na UPA, a gente vai deslocar você para uma cidade, vai estar tendo incêndio, a gente precisa de vocês lá. E vai controlar essa frota no sentido de que elas vão todas se organizar esse recurso para que ele vá para lá. À medida do possível, à medida da disponibilidade também, né? Óbvio, observando a questão da prioridade. É possível, inclusive, de você desviar certos atendimentos que podem aguardar um pouco mais para um local onde haja maior necessidade. Então, olha, desvia de onde você está indo e vai para lá porque tem uma coisa mais grave acontecendo nesse momento em outro lugar. Depois que a gente tiver resolvido, a gente manda, assim que tiver outro recurso, a gente manda para esse que você estava indo. Eu acho que nós vamos falar muito disso hoje, né? Sim. Essa palavra, prioridade. O serviço de atendimento móvel de urgências, ele trabalha de acordo com prioridades, né? O recurso é finito. E aí, Glauco, o operador de frota liberou as viaturas. Nesse dia, você estava em qual viatura? Eu estava na Alfa 1, foi deslocada a Alfa 1 e Alfa 2 para a cena. É uma UTI, né? UTI, Alfa são as UTIs. Então foram 2 UTIs e 8 básicas. Questão de 30 minutos na cena, vendo o que estava acontecendo, a quantidade de vítimas e a quantidade de possíveis atendimentos, nós optamos em ficar com uma UTI no local, né? Aí meia hora depois pediu para a Alfa 2 voltar para a base, e das 8 viaturas básicas nós trabalhamos com 6. Durante todo o atendimento a gente tinha a visão de deixar meia dúzia com a gente no local, que teoricamente é 50% do poder operacional da frota em Campinas. Nessa tomada de decisão já teve avaliação do médico do grau, do médico do SAMU, dos oficiais que estavam lá da Polícia Militar, que aí tem o oficial do policiamento e o oficial bombeiro. Então é um grupo de comando que tomou essa decisão, né? O nosso médico estava presente, eu estava presente na hora da decisão e tomamos essa postura. Então o Vili comenta que liberou 2 e 8, e questão de meia hora depois nós ficamos com uma UTI e 6 básicas, mas isso corresponde a 50% Sim. da operacionalização do SAMU de Campinas nesse incêndio, que durou em torno de 4 horas o atendimento. Sim. Do começo ao fim. Empenhadas por 4 horas. 4 horas. E assim, aquela é a questão do vai até a unidade de saúde e volta, vai até a unidade de saúde e volta. Sabendo que as vítimas que vão ficando por último dentro do incêndio tem a questão da gravidade ser sempre potencial maior, por causa do calor, respiração da fumaça, as orientações que ocorreram durante o incêndio, né? Glauco, na sua cabeça de socorrista, quando você chega lá, que é todo mundo preparado para isso, qual o primeiro pensamento? Eu estou indo para o incidente de múltiplas vítimas, chegou no local, qual o primeiro pensamento que você tem? O maior número de vítimas que ficar na zona segura e fria de segurança, né? Isso é a primeira prioridade, né? Quem consegue andar, deslocar e chegar na zona fria, tirada Eu do acho que eu risco. posso até citar uma prioridade maior ainda quando você chega no acidente com múltiplas vítimas, que é a definição de zona segura. Então, a partir do momento que as equipes chegam para prestar atendimento, fazer o atendimento de urgência, é necessário que se estabeleça a segurança da cena.
E essa segurança da cena ela é imprescindível, porque ela impede que quem está socorrendo se torne vítima. Isso, vira vítima. Porque o socorrista que vira vítima dá mais trabalho. Isso é muito comum em estrada, Extremamente acidente de trânsito, comum. né? A exposição muito grande. Isso, em estradas é muito comum as pessoas pararem para prestar socorro e virarem vítimas da cena. Então, essa questão da segurança da cena, a primeira coisa que tem que ser observada, ela é definida junto com a equipe dos bombeiros, para você deixar as equipes seguras e prestar esse atendimento da maneira mais segura possível, para você evitar depois que você ter que socorrer as vítimas do acidente, as vítimas que estão prestando socorro, quem estava prestando socorro, né? E essa segurança, ela é a primeira coisa que tem que ser observada. Muito certo. Definimos ali uma zona segura para atendimento, né, no caso do SAMU. Então, junto com os bombeiros, definimos a zona segura. O nosso próximo passo vai ser o quê? Triar as vítimas que forem chegando, né? E elas podem chegar de várias maneiras possíveis e em tempos diferentes, né? O atendimento de múltiplas vítimas pode demorar horas e horas e horas durante o atendimento. E essas vítimas vão chegando, e elas podem chegar todas de uma vez, elas podem chegar a conta-gotas, elas podem demorar para aparecer, como foi o nosso caso lá. Demorar para ser resgatada. Demorar para ser resgatada. Nesse dia especificamente, nós estamos falando de um incêndio. Podia ser um acidente de ônibus com ônibus. Muda a cinemática, carro a também, dinâmica, carro com múltiplas vítimas, muda completamente. Mas aí você chegou na cena e começa o método START, né? Sim. O SAMU está numa zona segura, sem grandes riscos aos socorristas. Sabemos que esses riscos, nem eu passei muitas vezes lá, catedral com aquele múltiplas vítimas, né? Tiroteio, tiroteio em Souzas com incêndio na casa depois também. E aí o SAMU às vezes chega antes da própria viatura do bombeiro, porque a população começa a ligar para todo mundo, e você chega na cena e fica impotente. E a população te incitando a adentrar no ambiente, tira quem está lá dentro. E muitas vezes você não tem o que fazer, mais ou menos nessa questão do edifício. Vocês começaram a atender depois de quanto tempo que os bombeiros já... Trabalhando no bombeiro para começar a sair as vítimas que foram resgatadas, né? Foram 44 vítimas resgatadas. Demorou aí em torno de 40 minutos para sair a primeira vítima. Porque era um risco do incêndio, e além do incêndio tinha uma coisa desconhecida que eram as explosões. Explosões seriadas, muito características, e tivemos que tomar bastante cuidado. Inclusive, nesses 40 minutos, teve um aumento da zonagem segura. Né, do prédio onde estava estacionado a área segura, foi aumentado para 5 casas, então 5 lotes de 10 metros, né, meio quarteirão a mais, para distanciar a equipe, distanciar a população, por causa de estar numa região segura. Foram 2 explosões bem marcantes, né, e depois o pessoal falou lá de que provavelmente podia ser o tubo de pólvora e ser uma granada sem... Uma granada em questão de defensiva, né? Tinha munições na residência. Já estava amplamente disponível na mídia que tinha um paiol basicamente dentro do apartamento, e aquilo estava explodindo, né? Então, muito característica das explosões. O Glauco me disse uma informação que bate com tudo isso que nós estamos falando do SAMU normalmente ficar, assim, nem sempre nós conseguimos evitar essa zona quente, ela é tão evidente no momento inicial. Mas aconteceu isso, né, Glauco? Na chamada você me contou que a população estava muito próxima e querendo entrar na área quente, né? E como é que foi feita essa contenção? Aí o capitão que estava lá, o tenente do policiamento, falou: vamos ter que afastar o pessoal, e teve aquele tirada do pessoal. Então esses 5 lotes, pensando em 10 metros em média cada lote, seriam 50 metros, meio quarteirão. Então esse afastamento da população, que era o pessoal que saiu espontaneamente da cena, saíram andando, saíram correndo e tal, mas deixando alguns familiares no prédio, deixando vizinhos que eles conheciam. Então o pessoal estava em polvorosas. Aí teve esse afastamento, esse aumento da área de segurança pela característica das explosões, que o pessoal começou a ver que era munição, ou era essa questão de explosivo e tal. A primeira explosão marcante, acho que foi um tubo de pólvora, que devia ter 100, 180 gramas em média, mas assim, de tremer mesmo o chão da rua, né, na explosão. Aí foi a hora que tomou a decisão: vamos aumentar essa zonagem de segurança. Então, mudando tudo isso, a população entrou em polvorosas. E foi nessa hora que ficou muito marcante o contato do comando da situação local com as informações que a população dava para nós.
apartamento 14 tem 2 pacientes acamados, no 22 tem um que é cadeirante. Então, mapeando onde estavam essas pessoas, teve uma mãe, por exemplo, que saiu e deixou os 3 filhos jogando videogame. Eles não ouviram, não perceberam o que estava acontecendo, não atenderam o chamado da mãe, a mãe saiu. Quando a mãe saiu no corredor, ela foi arrastada com todo mundo para fora, deixando 3 crianças jogando videogame lá dentro, e ficaram até o final para ser resgatados, porque depois ninguém mais voltava para dentro. Que desespero. Desespero, são situações que... E aí você me disse que a mídia, inclusive, ajudou, né? Nessa ocorrência, o que ficou muito marcante foi a ajuda da mídia mesmo formal, né? A mídia IPTV, aí falar do R7 que estava lá, e de mídia autônoma também, né? Aonde apaziguou e deu segurança para o pessoal ficar atrás da faixa zebrada na área de segurança. E a orientação do bombeiro em relação a manter contato com quem estava no prédio seria via zap, via celular, porque cortou força, todo o procedimento de segurança e retaguarda do incêndio. Aí as orientações eram passadas por zap para quem estava dentro do apartamento. Já tem bombeiro no andar, já está todo andar, tem um bombeiro que está na circulação do andar e tal, e mapeando todos esses apartamentos que tinha gente. Então a orientação ficou muito boa. E como o pessoal assistiu via a mídia, tanto a população que foi afastada porque o risco era iminente, eles entraram em polvorosa, tipo, está grave a situação lá, mas quando a mídia foi orientada e foi feita até uma chamada ao vivo na hora lá, deu um controle muito bom sobre o pânico da população, que não invadiu a cena, não ficou indo nas viaturas, porque saía em média 3 a 4 vítimas resgatadas por apartamento, porque eles faziam um apartamento por andar por vez. Então liberava 3, 4, 5, 6. Quando encontrava dentro do apartamento, ia resgatando esses pacientes. Você vê o papel social, né? De resgate, mídias, as entidades governamentais, as autônomas, trabalhando junto em prol da população. Ver que nessas horas é muito importante que todos tenham consciência do seu papel, não querer fazer sensacionalismo para ganhar mídia e mais visualização. Tem um papel muito importante informativo. É interessante que quando você está lidando com a situação de múltiplas vítimas ou num desastre, você já vai trabalhar com o seu recurso limitado, vai ultrapassar a capacidade de recurso que você tem. Então, você fazer de uso de todos os recursos extras que estão disponíveis é importante para que você consiga atingir um resultado melhor. Numa situação dessa, por exemplo, a situação de fazer a conversa com as pessoas, o apaziguamento das pessoas no local é de extrema importância para você livrar a equipe médica de estar tendo que fazer 2, 3 trabalhos, né? Prestar atendimento, conversar com as pessoas, porque tudo é dinâmico, as pessoas tomam decisões diferentes, as pessoas fazem coisas diferentes. Tem pessoas com níveis de nervosismo maior, como você, por exemplo. A mãe está com 3 crianças dentro do prédio. É difícil você conseguir apaziguar uma pessoa nesse estado de nervosismo. E você ter um trabalho, todo mundo junto, nisso ajuda muito para que você tenha um resultado melhor, um atendimento mais rápido, que você consiga ajudar mais pessoas, né? Vamos entrar agora, então, já sabemos a cena, na questão organizacional da cena, né? Nós chamamos de START, método START. Está lá na cena, Glauco, que é a primeira coisa, você falou de várias vítimas saindo andando, né? Numa dessas poderia ter uma vítima mais grave. Vocês chegaram a abrir lonas? Sim. Vamos explicar sobre essa. Foi aberto a questão da lona, porque tem essa questão da quantidade excessiva de vítimas e uma triagem. E da triagem, se vai precisar de tratamento ou não, e decidir o transporte, tem esse tempo. A pessoa não ficar em contato com o solo, nada, tem as lonas, né? A lona vermelha para os pacientes bem graves, a lona amarela e a lona verde, né? Que são as 3 principais do atendimento. Então, andou, conversou, seguiu o comando, a gente pede para se dirigir à lona verde para passar por uma avaliação. Quando tem alguma alteração de sinais vitais, a gente põe na amarela ou na vermelha para ter a avaliação médica, né, mais momentânea ali e emergente. Vamos mudar a cena, que eu acho que vai ficar mais para a população leiga e também para os colegas socorristas entenderem, né? Como é que é o START. Você chegou lá com um megafone, um acidente com 2 ônibus, múltiplas vítimas graves. Você chega com um megafone, estende as lonas, verde, amarelo, vermelho e preta, e chega com o megafone. Quem anda aqui, por favor, se deslocar até a verde. Isso. Qual a intenção disso?
tirar o risco, o perigo e risco que o paciente pode ter uma reexplosão, um reacidente, pode ter um agravamento da cena, e aquelas pessoas que têm a capacidade da mobilidade de andar e seguir comando, ela consegue estar na zona segura. Então, quanto mais perto da zona segura, quanto mais vítimas nós tivermos na zona verde, é o importante numa situação dessa, que a voz de comando na cena E é muito interessante importante. porque esse tipo de voz de comando, na verdade, ela conta como uma avaliação médica, né? Sim, Porque a partir do momento em que você dá um comando, as pessoas obedecem, elas conseguem executar o que você está falando, você consegue avaliar nível de consciência das vítimas, qual que é a mobilidade que elas estão mantendo. Pacientes mais graves, de maneira geral, não conseguem deambular. não é. Então, as pessoas que estão andando, estão falando, estão conversando, elas estão conscientes, elas estão orientadas, porque elas sabem que ela entendeu o seu comando e elas conseguem se movimentar. Então, você já define que esses pacientes, eles são menos graves. Então, você vai avaliá-los a posteriori e reavaliá-los de acordo com a necessidade, né? Pensando que você chegou na cena e fez isso, é uma triagem de 10 segundos, Sim. absolutamente Que salva efetiva. muito. Esses pacientes não vão precisar de um atendimento imediato ali, porque eles têm uma condição de saúde melhor, e você pode priorizar os recursos que você tem naquele momento para atender os mais graves. Os que não andam, que ficam na E aí tem os que não andam e estão na cena lá e foram retirados pelo Corpo de Bombeiros desses ônibus, por exemplo. Aí quais medidas nós vamos tomar para avaliação desses pacientes? O segundo passo seria avaliar esses pacientes que não conseguiram se movimentar, qual que é o nível de ferimento que eles têm. Então você vai fazer uma avaliação, o ATLS, né, que é o Advanced Trauma Life Support americano, ele faz uma avaliação sistematizada de abertura de vias aéreas, ventilação, presença de sangramentos, avaliação neurológica, que você consegue avaliar relativamente rápido o nível de gravidade desses pacientes. Então, por exemplo, os pacientes que não têm via aérea pérvia são aqueles pacientes que estão classificados como vermelhos. Estão obstruídos. Estão obstruídos. É gente que ou tem uma lesão grave que impede ela de respirar. São pessoas que estão com nível de consciência rebaixado e a língua cai e obstrui a via aérea, o que é muito comum. Esses pacientes são os pacientes que têm que ser atendidos a priori, porque se você não der um atendimento para eles imediatamente, em poucos minutos, esse paciente vai evoluir para um óbito e aí você já não vai... Você vai perder o tempo que você tinha para poder ajudar essa pessoa. Você vai avaliar a abertura de via aérea, as pessoas e também uma avaliação rápida. As pessoas... Parece uma coisa... Quando você explica é comprido, mas é uma avaliação rápida. A pessoa está sendo retirada ali pelos bombeiros da cena. Ela está falando, a via aérea dela está pérvia. Está falando, a via aérea está pérvia. Provavelmente ela tem um nível de consciência preservado. Não se está completamente consciente, pode estar confusa, mas o nível de consciência dela está preservado. Está respirando? Como é que está a respiração dela? A paciente está com mais ou menos de 30 incursões respiratórias por minuto. Tem uma dificuldade na ventilação? Você tem estabilidade torácica? São coisas no exame físico que são muito visíveis, né? É um tórax instável, alguma coisa nesse sentido. Ela está roxa? Se o paciente está roxa, porque não está respirando, mas não ventila de maneira adequada, não está entrando oxigênio de maneira adequada, ela está branca ou está sangrando muito. Isso tudo vai definir essa paciente, qual que é o nível de prioridade que você vai ter que dar para esse paciente, se ele vai ser uma vítima vermelha ou se vai ser uma vítima amarela. Às vezes o paciente ele é retirado de uma cena que ele não consegue nem olhar porque ele está com a fratura de membro inferior fechada. Uhum. Você consegue não consegue andar. Não consegue andar. Ele ficou lá, a perna está quebrada, ele não tem como andar mais. Mas ele é um paciente que, apesar de ter um ferimento sério, você vai dar atenção para ele um pouco depois. E vai procurar essas vítimas vermelhas, identificar essas vítimas vermelhas, porque elas precisam da sua atenção imediata. E aquele paciente vai ter a sua atenção logo em seguida. Mas, quando a gente trabalha vai ter poucos recursos pela própria dimensão do que você está atendendo, você vai ter que escolher. Primeiro vou no vermelho, depois atendo os amarelos. E você classificar essas pessoas logo no início ajuda muito a você ter uma sistematização do seu atendimento para você não perder tempo avaliando uma coisa amarela enquanto o vermelho está do outro lado ali e você não viu porque toda a cena de múltiplas vítimas é extremamente confusa. Por isso tem que ter essa organização. Tem que ter essa organização e essa organização não é rápida. Existe um trabalho de maestro ali no meio, de você organizar as coisas, organizar as equipes, que demora um certo período e vai depender da experiência de com quem você está lidando. Nem sempre você vai estar com as equipes mais experientes, às vezes você vai estar num lugar que não tem uma estrutura toda para isso. Às vezes você na postura de quem está organizando a cena,
pode ter mais ou menos trabalho para organizar, mas você tem que buscar organizar isso para você ter agilidade, você ter eficiência no que você está fazendo. Vili, quando chegou na cena lá, por exemplo, o paciente não andou, você vai tentar reconhecer aqueles que não respiram. Qual seria a primeira conduta? De Trust, eleva a mandíbula, vê se o paciente começa a respirar. Isso. Se ele não ventilar ou respirar, né, os conceitos, vai para a lona preta. Isso. Então, o paciente que não respira na cena e não respira com manobra de abertura de via aérea simples, em uma cena de múltiplas vítimas, você vai considerar como um paciente preto, que é o seguinte: é um paciente que ou já está em óbito, ou a chance dele morrer é tão grande que você vai desperdiçar todo o recurso que você tem nele, vai gastar um grande tempo para ele, sendo que tem um outro ali que tem uma chance maior de sobrevivência. Vermelho e amarelo. Então você vai fazer uma decisão aí, que é: esse paciente eu vou preterir em função de outro paciente que também está grave, mas ele está respirando ainda, ou quando eu abro a via aérea dele, ele começa a respirar. Esse paciente tem uma chance de sobrevivência muito maior. Tá? Para a população entender, Isso. Os recursos são limitados. São limitados. Você não tem como atender todo mundo. Então você vai por chance de sobrevivência. Sim. Em termos das equipes, uma coisa bem marcante que é bom do nosso treinamento é assim, ter bastante pessoas treinadas na vermelha, bastante na amarela, bastante na verde, como também treinado na lona cinza e na preta. Quando a gente fala isso é pelo seguinte: você pega um paciente verde, por exemplo, que anda, fala tal, e é parente de um paciente que está na lona vermelha ou na lona amarela, essa vítima pode ir lá e fazer todo a diferencial de atrapalhar o atendimento. Então, a população entender que quando a gente pede para ficar sentado, observando, vai ter profissional que sabe trabalhar na lona verde, vai ter profissional que sabe trabalhar na amarela e profissional que sabe trabalhar na vermelha. Mas o que acontece, pela parentalidade, por exemplo, nesse acidente, nesse incêndio de 44 vítimas, a parentalidade era muito grande. Era todo pai, filho, mãe, avô, tia, e essa parentalidade tem essa questão do agito entre as vítimas, querer ver embarcar na viatura, querer ver o atendimento de uma lona amarela ou vermelha, e atrapalha. Então, quem trabalha na lona verde é tão importante que está na amarela, na vermelha e na preta, pelo fato da dinâmica do atendimento. Isso, e a gente tem que tratar assim, tanto na saúde e ainda mais no acidente de múltiplas vítimas, tudo é dinâmico. O paciente que saiu andando na cena no início, você colocou ele na lona verde, né? É um paciente menos grave. Ele, na verdade, pode ter uma lesão grave, só que ainda não se exteriorizou. Ele pode ter uma lesão interna, uma lesão de baço, em que daqui a pouco ele choque, né? Tem um rebaixamento de inconsciência, ele entra em choque. Fala, mas por que aconteceu? Ele estava bem. Não, ele não estava bem, ele aparentava estar bem. Quando você separa para você definir a sua prioridade. Não quer dizer que os pacientes que estão lá na lona verde sejam todos verdes. Todos verdes. Totalmente. O que está na vermelha pode ir a óbito e ter que ir para a lona cinza, preta. Pode ser que o da vermelha passe para a amarela, ou da amarela vá para a vermelha. Exato, né? As coisas mudam. Acho que um exemplo bom é da Boate Kiss. Isso, as pessoas saíram. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Maior tragédia do Brasil, uma das maiores. Uma das maiores. A gente tinha até comentado aqui antes de começar. Não é o incêndio da Boate Kiss, ou seja, os dois são incêndios, né? Você vê a diferença da proporcionalidade de quantidade de vítimas. Uma boa parte das vítimas que chegou a falecer depois saiu da boate andando por meios próprios. Teve caso de gente que voltou dentro da boate, tirou gente de lá de dentro 2, 3 vezes e depois a pessoa morreu. Começou a passar mal. Ou seja, ela estava bem, de repente ele não estava mais. Né? E é uma situação em que você tem uma quantidade de vítimas absurdo num lugar pequeno com relativamente poucos recursos. Né? E chama atenção que lá o recurso não só do socorro foi limitado em relação ao número de vítimas, como também do atendimento dos hospitais, né? Sim. No caso de Santa Maria, inclusive, até pela proporção que teve, foi uma coisa interessante, que as pessoas que estavam de folga, elas foram indo para os hospitais. Olha, aconteceu um negócio aqui terrível, e as pessoas foram saindo das suas casas e indo para o hospital para ajudar, e dar ajuda para essas pessoas que foram necessárias. E assim, uma quantidade que teve na Boate Kiss, acho que foram 140 pessoas que precisaram de ventilação mecânica, que foram entubadas. Isso ultrapassa
os recursos de qualquer lugar. Campinas, não tem cidade aqui que tem como suportar 140 pessoas de uma noite para o dia que precisavam ser entubadas. Você vai ter que buscar recursos de todos os lugares que forem possíveis. Você vai ter que buscar recursos do governo federal, você vai ter que buscar das cidades vizinhas. Para você conseguir ajudar, para você tentar salvar a maior quantidade de gente possível. Isso é a questão da limitação de recursos. E alguma coisa importante também é essa questão da lesão, que ela vai aflorar dentro da primeira hora, né? Sim. Tipo uma queimadura de via aérea, inalação de fumaça, exato. intoxicação do monóxido de carbono. A pessoa vai apresentar naquela hora de ouro, né? Sim. Logo em seguida, na primeira hora, choca, seja hipovolêmico pelo baço, ou seja, uma questão de uma lesão interna que vai te aparentar isso dentro dessa primeira hora. Nesse atendimento de Campinas aí das 44 vítimas, o tempo do começo ao fim do atendimento, desde o acionamento até a liberação da última viatura no local, deram em torno de 4 horas de atendimento, né? E os números nossos, né, lá de 44 vítimas resgatadas que estavam dentro do prédio, que não saíram por conta própria, tiveram que esperar a iluminação, o resgate do bombeiro, a clareamento dos caminhos, os que podiam andar e tal. Então foram 44 pessoas resgatadas, né? 34 transferidas para UPA e hospitais, que não demos alta na cena, que foi a questão de organização em solo, né? 10 vítimas foram liberadas, que daí depois da avaliação médica, tanto do SAMU como do GRAU, foram liberadas, e dessas 44 vítimas resgatadas, 19 foram por meios de resgate mesmo, rapel, retirada pela janela, teve a senhora Camada que veio na maca concha, né? Então é uma coisa bem marcante desse atendimento, que a quantidade de vítimas, né? Se você pegar um incidente de múltiplas vítimas, com 5 vítimas ou mais, já é uma coisa que vai travar o recurso da cidade ou do local. Tendo mais de 5 vítimas, né, você vai empenhar neurologia, você vai empenhar cirurgia, você vai empenhar ortopedia, vai empenhar UPA, hospital, terciário e tal. Então, quando a gente fala de carro versus carro, você já tem 8 vítimas, 4 num carro, 4 no outro. Então, as cidades têm que se preparar para casos como esse. Em Campinas, falamos da Boate Kiss, falamos desse incêndio que é marcante aqui em Campinas, e tem aquele do ônibus, né, que era um ônibus lotado, itinerante, né, 44 assentos, e estava com 40 pessoas, e caiu no viaduto da cidade, né? Passando pela cidade, blau, caiu no viaduto. Eu já, com 40 quando vítimas. eu trabalhava em Montes Claros, a gente passou por mais de uma situação de múltiplas vítimas, tem algumas estradas perigosas ali na região, e às vezes você chegava na cena como o único médico, com mais 4, 5, 6 ambulâncias no meio de uma estrada, e você tinha 20 vítimas na cena. Sim. E você vai identificar ali quais que são as suas prioridades, quantos recursos você precisa, você vai precisar de mais recurso ou não, né? E pode ter, igual no caso do incêndio, a gente teve uma situação que foi bastante favorável, porque foram 44 vítimas verdes, né? 10 foram liberadas na própria cena, 34 foram encaminhadas para serviços de atendimento médico, mas eram vítimas verdes, todas andavam, todas conversavam, todas não tinham sinais de gravidade evidente. Mas poderia ser o contrário. Tem nada que uma cena com incêndio, com explosão, você poderia ter muito mais pacientes graves, né? Que iam consumir mais recursos, que você ia ter que empenhar mais recursos para poder tentar ajudar todo mundo. E dentre essas vítimas, inclusive, os bombeiros que estavam lá, né? Sim. Estão fazendo socorro, por isso que a valorização da sociedade a esses profissionais deve ser imensa. Sim. Como vocês todos, né, do socorro, mas eles estão lá, de fato, arriscando a vida para salvar outras vidas. Sim. Né? E aí entra uma coisa interessante que a gente estava comentando aqui, que é, você tem 34 vítimas que precisaram ser removidas para serviço de atendimento médico. A sua coordenação das equipes de atendimento pré-hospitalar, no caso o SAMU, que regula as urgências no âmbito municipal aqui em Campinas, de você coordenar esse atendimento com os hospitais. Então, Sim. A primeira coisa que nós fizemos, assim que nós deslocamos todos os recursos que a gente precisava para a cena, foi entrar em contato com os hospitais públicos e avisar. Nós temos uma situação de incêndio, potencialmente muitas vítimas, vocês precisam estar preparados aí, porque vão chegar pacientes para vocês. E nós entramos em contato no dia com todos esses recursos, todas as UPAs de Campinas, as 4 UPAs, e todos os hospitais públicos que atendem o SUS. E eles foram informados, potencialmente muitas vítimas, potencialmente graves, vocês precisam estar preparados para receber esses pacientes aqui.
A população vai entender, mas eles não estão preparados, é diferente. Porque se faz um manejo dos pacientes, abre espaço na sala de emergência, né? Já prepara os materiais para uma possível intubação, carrinho. A equipe tem que estar preparada para o que vai acontecer. Eles foram avisados, eles precisam estar preparados. Quem tiver em hora de almoço, chama para voltar. Exato. Então, a equipe tem que estar preparada. Olha, vai acontecer um negócio, pode chegar. Então, assim, isso é importante que os hospitais tenham plano de contingência para desastres também, não só os serviços pré-hospitalares. Porque, no fim, vai culminar nesses serviços de atendimento de médico. Vão terminar, tudo termina nos hospitais, né? Se tudo der certo, vai terminar lá. E eles têm que estar preparados também, e eles têm que ser avisados. É um trabalho em conjunto, é um trabalho em equipe. Nós já chegamos a participar de simulados aqui antigamente, no aeroporto de Campinas, em que você tinha inclusive coordenação com o hospital de Indaiatuba, que está perto do aeroporto. Então a OCA de Indaiatuba também participa, mesmo não estando em Campinas. Ou seja, porque está tudo próximo e aquilo ali vai... E a quantidade de vítimas vai ser superior à capacidade de atendimento do Mário Gatti, Ouro Verde, Unicamp e PUC. Exato, Sim. que são... Ultrapassar isso. E uma coisa bem marcante deste incêndio de 44 vítimas resgatadas e 34 transferidas é assim, a viatura básica ou a própria UTI, fizemos a triagem, né, no local, e fizemos a questão de estar encaminhando também para o hospital particular. 1 ou 2 membros da família tinham convênio, vamos dar um exemplo aí, tinha o Veracruz. Então eu colocava a marido e esposa e os 2 filhos. Vai todo mundo para o Veracruz e está acionando também a rede privada, porque é uma situação de calamidade, catástrofe, né? 44, a depender do nível de calamidade que você vai ter, é necessário, inclusive, você ter uma coordenação do serviço de saúde público com o serviço privado. E dizer, olha, nessa situação de catástrofe, vocês também vão ajudar. Então, alguns pacientes... vamos supor, você tem uma situação aí com 40 vítimas graves. Pode ser necessário você recorrer a recursos privados para poder dar esse tipo de suporte, né? Sim. E você tem vários desses serviços que estão, inclusive, preparados para isso. Eles têm plano de contingência para situações como essas, mesmo não sendo pacientes privados ou conveniados, e tudo mais. Alguns deles já estão preparados para isso, inclusive. E na questão das nossas viaturas ter levado mesmo, foi pro Veracruz levou, pro Casa de Saúde, pro Samaritano levou e levou para aquele da Barão de Itapura ali, o Renascença. 44 vítimas, não dá, né? Não dá. É uma sala de emergência. Uma sala de emergência de 4 hospitais, é difícil. Só para a gente entrar agora na parte mais conceitual, falar um pouquinho do START, nós já falamos dessa avaliação inicial na cena, da elevação da mandíbula, né, de All-Trust, liberação da via aérea. Então o paciente, teoricamente, se ele estiver respirando, ventilando, ele vai começar a respirar. Se ele não respirar, ele foi para a lona cinza preta. Se ele respirar, ele vai para a lona vermelha. Uhum. Qual a próxima fase de avaliação clínica desse paciente para que nós tenhamos quantificar a gravidade do quadro clínico desse paciente no momento? Bom, pacientes que você precisa de manobra para poder abrir a via aérea desse paciente para respirar, ele já é um paciente extremamente grave. Então, quando você utiliza o protocolo de atendimento do ATLS, que é o que nós utilizamos no Brasil de maneira geral, existem outros, tá? Existe o europeu, deve ter um asiático, mas o que nós utilizamos é esse americano. A cada problema que você tem que é crítico, ele tem que ser resolvido. Então, por exemplo, se nós estamos falando aí de um paciente que está com a via aérea, que precisa de mobilização dessa via aérea para ele que ele consiga respirar, o próximo passo, os 2 próximos passos desse atendimento seriam você colocar uma cânula para que você não precise ficar abrindo a via aérea manualmente, e o outro passo é entubar esse paciente. É a via aérea definitiva. Esse paciente vai precisar de uma via aérea definitiva para que ele continue respirando. Isso você já resolveria, entre aspas, o A e o B, né? Mas é como fala, a avaliação é dinâmica. Então, depois de você definir que essa paciente precisa de uma via aérea definitiva para que ele possa ventilar de maneira adequada, você vai continuar a avaliação da ventilação dele para ver se ele não tem uma outra lesão que impeça isso, se ele não está fazendo pneumotórax hipertensivo, se ele não está fazendo um hemotórax de grande volume, se ele não tem um sangramento ativo que vai levar ele a um choque hipovolêmico.
o nível de consciência dele você vai acabar tendo que sedar ele, né, para que ele possa ficar entubado, mas provavelmente ele já tem um nível de consciência rebaixado nessa situação, né? Então você vai ter que avançar no atendimento do ATLS nisso que é a avaliação da via aérea, ventilação, circulação e nível de consciência, para que você defina tudo o que você precisa nesse paciente, quais são os recursos que ele vai precisar, o que você precisa fazer na hora e definir qual que é o nível, não só o nível de gravidade, como um diagnóstico sindrômico e do que ele vai precisar de tratamento. Então, um paciente vítima de um trauma grave, num acidente desse, você define a via aérea, coloca uma via aérea definitiva, avalia a ventilação, tá ok, esse paciente tem uma fratura de pelve que você tem que estabilizar na cena para que ele não choque, ela é imobilizado, ok, você já sabe que esse paciente vai precisar de um hospital com ventilação mecânica, provavelmente de uma avaliação da ortopedia de emergência, para que essa pelve dele não seja o sangramento contínuo. Talvez tenha um trauma abdominal que você não consegue avaliar no local, então você vai ter que mandar esse cara para um lugar onde tem um atendimento cirúrgico, onde tem ortopedia, onde tem tudo isso. E que tem esse paciente inicialmente, por exemplo, você está classificando, vai para vermelho, ele já não foi para lona cinza e preta. Ele, teoricamente, é vermelho, mas ele está falando, então ele tem via aérea preservada e status mental talvez esteja confuso. E aí você viu, via aérea preservada, então vamos para o próximo passo, perfusão. Perfusão. Obviamente, assim, existem coisas que são visualmente óbvias. Então, por exemplo, se você está pegando um paciente que tem um membro superior amputado na cena, ele pode estar andando e estar falando. Ele, obviamente, vai ser um paciente que... Ele pode ter, inclusive, chegado andando para você. Mas ele é um paciente que vai para uma lona vermelha. Você sabe que o que ele tem é muito grave. Então, ele tem que ter uma amputação. Você vai precisar de ali... Porque hoje, no ATLS, o sangramento de grande monta é atendido primeiro, inclusive, né? Mas, ok, você vai terminar a avaliação dele. Ele tem a ventilação está mantida. Você vai ver, esse paciente tem boa perfusão, que é uma coisa difícil de avaliar. Como que a gente vê isso, Willi? Avaliação da perfusão. Tempo de enchimento capilar tem que ser igual ou menor a 2 segundos, o que é um problema em uma cena de pré-hospitalar, porque você vai estar exposto a intempéries, pode estar no ambiente frio e tudo isso altera. E não necessariamente esse paciente vai estar chocado, tá? Você vai avaliar pulso, de enchimento de pulso, se o pulso está cheio, se o pulso está filiforme, se ele está taquicárdico, se ele não está taquicárdico. E pulso periférico. E pulsos periféricos. Ele tem pulsos periféricos, está chegando sangue no corpo dele todo. Isso é uma boa maneira de você fazer uma triagem inicial. Isso exclui um paciente que está chocado? Não. Mas ele define para você, olha, esse paciente, o sangue está chegando no corpo dele. Ele ventila bem? É um paciente que talvez você possa até voltar ele para um amarelo, se for o caso. Mas aí o próximo passo, para ele não sair da vermelha, você tem que avaliar o nível de consciência. E aí você vai ver, esse paciente ele está consciente, ele está orientado, ele sabe onde ele está? Ele responde a perguntas? Se ele estiver conversando com você, pelo menos é um Glasgow 14, né, que a gente fala. Que aí tem toda a escala de avaliação de como de Glasgow. Se ele conversa com você e responde a sua pergunta, ele está obedecendo a comandos, ele tem um nível de consciência preservado. Se ele sabe onde ele está consciente, ele sabe o que está acontecendo. Se você pega aquele paciente, ele não sabe onde ele está, ele não sabe o que está acontecendo, está agitado. Pacientes agitados são pacientes complicados, porque são difíceis de serem avaliados e normalmente indicam uma coisa mais grave. E antes dele ficar ou inconsciente, ou ter um choque hipovolêmico, ou ter uma parada cardíaca, ele fica agitado, ele começa a se debater, ele começa a gritar. E às vezes o que ele está precisando é oxigênio. Uma coisa importante da cena são as regras mnemônicas que a gente usa, né? Quando o Dr. Willi fala essa questão de coisa, é muito fácil para a gente guardar e fazer isso muito rápido, que todas as técnicas que a gente está citando ou falando aqui, a gente trabalha no quarto do minuto, que é os 15 segundos para fazer uma coisa, passar 15 segundos para fazer outra, porque tem que ser um atendimento dinâmico e que realmente preserve, estabilize aquela vida. Então, quando a gente fala, vamos supor, do trauma, que foi o caso do incêndio aqui, ou a gente está falando do trauma e do acidente de ônibus e tal, é classificado XABCDE do trauma. Então, quando você usa essas regras, essas etapas e essas regras mnemônicas, fica muito fácil e o atendimento é esquematizado. Então, no X você vai ver o ensanguinante, no A você vai ver a via aérea e permeabilidades, no B você vai ver a ventilação e respiração, no C vai ver a circulação, só que o C da circulação você já tratou o ensanguinamento no X antes de abordar a via aérea. Então, esse jeito da gente trabalhar, essas regras mnemônicas dão muita
segurança e estabilidade para o atendimento. Porque enquanto eu estou cuidando de uma etapa do atendimento, que é o A, vamos supor, eu estou ali no A fazendo a desobstrução das vias aéreas e a limpeza. Já está sendo feito o B, que é a questão de uma via aérea definitiva e tal. Então, o socorrismo profissional tem muito isso, são regras mnemônicas que nos deixam ágeis e sempre direcionados para resolver o problema. E a gente nunca passa para a próxima etapa se não resolver uma etapa, porque senão aquela etapa anterior faz com que o paciente evolua muito rápido para uma piora. Então, por isso que a gente fala. Então, a gente pega um exemplo. Na parada, reanimação cardiopulmonar, é o ABC da vida. Então, eu faço uma parte do A, outro profissional faz o B, outro profissional faz o C, e nesse contexto a gente trabalha muito em sintonia, né? Então, essas regras mnemônicas, como é o protocolo da American Heart, que a gente segue aqui, ele é bem clássico, que é o nosso padrão americano de atendimento, ele é muito sério nessa questão mnemônica, para você não passar uma etapa sem estar estabilizando a outra. CAB, né? Isso, CAB da reanimação. Aí muda, vai confundir. Muda a hora, exatamente. Normalmente, quando a gente está falando de catástrofes, né, catástrofe, acidente, múltiplas vítimas, sempre vão ser traumáticas, né, seja por inalação de fumaça, incêndio, vai ser uma regra traumática. E esses mnemônicos, eles na verdade eles servem para você fazer uma sistematização. A sistematização você segue essa linha, você faz isso de maneira automática, você não pensa muito antes quando você está executando, ou seja, é feito automaticamente. E isso é crucial, porque se você tiver que pensar toda vez, você vai esquecer. Você não consegue. Você perde muito tempo, né? E essa questão... É funcional, extremamente funcional, exatamente. Se você tiver que pensar e fazer todo um raciocínio em cima de todo atendimento que você for fazer, numa situação dessa, você perde muito tempo e você erra, porque você vai estar sob influência de uma série de fatores externos. Sim. Adrenalina, nervosismo, ansiedade, tudo que está numa cena de pré-hospitalar que você vai ter. Se você está com isso bem estabelecido, você não precisa pensar muito no que você está fazendo. Você vai executar aquilo de maneira automática e aquilo vai ter um alto grau de resolutibilidade. Eu vejo muitos socorristas com dificuldade vem para o método START, múltiplas vítimas, e ele não consegue, aí fala RPM, respiração, pulso, mental. Na verdade, isso é a mesma coisa que nós atendemos no A, B, no C e D. É só um jeito de você fazer uma avaliação extremamente rápida. Tá taquicárdico, tá taquipneico, tá inconsciente, ele é um paciente mais grave, né? Não, ele não tá. Ok. Vai para lá, tria como verde, observa enquanto você dá preferência. Porque até a questão da remoção tem que respeitar também os pacientes vermelhos, amarelos. O paciente vermelho tem que ser removido o mais rápido possível. Ele precisa de hospital, né? Ele precisa de hospital, e é rápido. Você não pode ficar com ele na cena muito tempo. Você não vai transfundir na cena, tem uma série de fatores que você não consegue fazer. Procedimento cirúrgico, né? E assim, aí entra, o nosso trabalho como SAMU, além de tudo, é um deslocamento dessas vítimas para onde elas precisam de atendimento. A triagem desses pacientes não só identifica a gravidade, como identifica o paciente tem que ser removido mais rápido. Então, os recursos que você tem vão ser utilizados para remover primeiro os mais graves, para o local ideal, esse atendimento, né? com o que eles precisam para serem atendidos, e enquanto os outros vão ser removidos em um segundo tempo. Então, essa mesma ambulância que foi levar o mais grave agora, quando ela voltar, ela pode levar um amarelo, uma vítima verde, entendeu? Porque ela chegou lá, ela terminou esse atendimento, ela volta para a cena, como foi feito. Então, bate e volta, que a gente chama, bate e volta. A ambulância levava os pacientes que estavam sendo resgatados, deixava elas nas UPAs e voltavam para a cena para pegar mais pacientes, né? E com isso a gente conseguiu remover uma quantidade grande de gente muito rápido. Muito rápido. E, assim, uma coisa importante, assim, a segurança do transporte, quando a gente fala das múltiplas vítimas. Vai estar levando 2, vai estar levando 3. É diretamente proporcional à quantidade de cinto e segurança mesmo que tem, seja no banco lateral, seja na maca principal, ou seja no banco giratório. Então, quando a gente fala da questão de deixar o EPI e o EPC dentro da viatura, é EPC? O equipamento de proteção coletiva, que é o cinto individual de cada um, que daí, se o paciente está sendo transportado, ele tem que ter o seu cinto também. Por uma questão de uma freada, uma questão de passar num buraco, alguma coisa e tal. Então, se eu tenho a quantidade de cintos na viatura, é a quantidade de vítimas que eu vou colocar para todo mundo em segurança, inclusive reservando um lugar para o socorrista, que é um banco onde ele também tem o cinto dele. Então, quando a gente fala do equipamento de proteção individual,
É muito importante isso. A viatura também tem a capacidade máxima e a capacidade mínima. A capacidade ideal é um paciente por viatura, mas numa situação de catástrofe, de múltiplas vítimas, não é que as regras mudam. É que a gente consegue transportar 4 ou 5 na viatura porque você tem 4 ou 5 cintos de segurança para aquele pessoal. Você tem um cinto em cada banco lateral, o cinto no banco central e o cinto da maca, para todo mundo estar cintado. Inclusive até o que vai com o motorista, que é o acompanhante, geralmente é um da família, às vezes, transportou a vítima na parte da frente. Sim, com o cinto de 3 pontas e conversando, que é o paciente verde que está indo. Tem condição de tem a condição de estar indo numa área que pode ser um paciente verde. Isso eu deixo bem claro, porque teve um acidente uma vez na Miguel Melhado, que era Campinas Viracopos, lá, né, Vinhedo Viracopos, e foram 2 carros frontais. E tinham 8 crianças dentro de uma do carro. Quando chegou a primeira básica, total criança no cinto, para dentro do Ouro Verde para ficar em observação na pediatria. Teoricamente, aquelas 8 vítimas foram salvas por 2 viaturas, 4 e 4, e você deixou num ambiente seguro de observação, porque a cinemática do trauma de um acidente frontal igual foi aquele, foi muito, muito marcante. Não teve que protocolar, essas já estavam já fora já estava todas no... Só para quem está vendo também não... mas já estava fora do carro, porque o carro, além de ter óbito dentro do carro, tinha um incêndio. Então tirou todas as crianças, estava todo mundo na grama. Entender também que quando você está lidando com múltiplas vítimas, ainda mais numa situação com muitas vítimas, você já está longe do ideal. Então você tem que trabalhar com o possível, com o que você tem disponível, né? Para que você possa, como se diz, ajudar mais pessoas com o pouco que você já vai ter, né? E a partir desse momento em que você identificou essas vítimas na cena, identificou quais são os diagnósticos sindrômicos, você identificou quais são os recursos que esses pacientes precisam, porque nem todos os hospitais têm todos os recursos, você vai iniciar o trabalho de remoção desses pacientes e a regulação médica que vai estar na central vai coordenar com os hospitais. Então, é o momento que a equipe vai entrar. A gente continua sempre em contato, tanto com a equipe na cena, como com as equipes hospitalares, para coordenar esse atendimento. Então, olha, vai entrar em contato com o Mário Gatti, nós estamos mandando para aí, vão chegar 2 vítimas para vocês, que as duas, uma delas está com um TCE grave e a outra está com insuficiência respiratória grave, e a gente está mandando essas 2 vítimas para você, a gente vai estar deslocando outras vítimas para os outros hospitais. Vocês têm o recurso que essas 2 precisam, a gente vai estar deslocando as outras para as outras onde tem o recurso que elas precisam, que foram identificadas inicialmente, né? E esse trabalho de coordenação, de comunicação, ele continua durante todo o processo de atendimento. E os hospitais já vão estar sendo avisados, olha, vai chegar bastante vítima, podem ser muitas, podem não ser, mas eles têm que estar preparados para receber essas vítimas, que é onde vai ser dado o tratamento final, né? O fim de todo esse processo termina no hospital, no fim das contas, onde esses pacientes vão ter os tratamentos definitivos, onde eles vão poder sobreviver a esse trauma, essa catástrofe, né? Maravilha! Olha, queria agradecer muito vocês terem vindo aqui, não só para falar da ocorrência em si, mas falar de como é essa organização, porque a população não tem a menor ideia do que é isso. Muitos colegas têm interesse também nesse treinamento, né? Bombeiros civis, outros profissionais que trabalham em rodovias. Esse treinamento é fundamental. E o SAMU de Campinas vem fazendo esse trabalho de educação também, né? Através do Núcleo de Educação e Urgências, disseminando essa informação. E hoje vocês vieram aqui fazer isso também, de certa forma, né? Vocês gostariam de deixar uma mensagem para a população em relação ao SAMU? Essa câmera aqui, para vocês. A questão de estar ligando para o 92, o 93, jamais passar trote. Porque a gente empenha viaturas, às vezes, para coisa que chega lá e a gente viu que a pessoa ligou e passou um monte de informações e é um trote. Nós tiraríamos essa viatura em atendimento para atender uma ligação que o trote, a gente nem precisa falar o que é um trote num serviço de 193, 192, 190. E outra coisa, quando eu estiver falando com a telefonista, com a TARM, quando eu estiver falando com o médico da regulação, ou falando com alguém que está atendendo no 90, 192, 193, responder todas as perguntas, porque você está salvando
muitas vidas, não é só aquela pessoa ou aquele incêndio ou aquele momento do acidente que você está fazendo. Então, a resposta geralmente é sim, não, né? E algumas perguntas diretas para saber a gravidade dos pacientes. É ter calma e responder o que realmente as pessoas perguntam. Porque isso vai fazer o deslocamento do maior número de viaturas, vai fazer o deslocamento do melhor tipo de necessidade que a pessoa tenha. Que às vezes no começo o leigo pensa que é só a ambulância que resolve, mas não é. É uma sinalização viária, é um bombeiro, é um guarda municipal na cena, são serviços de apoio. E isso, essa tomada de decisão da central médica, ela parte da informação de quem liga. Então é ligar mesmo com calma, postura, e vai estar salvando muitas vítimas, muitas vidas serão salvas com sua calma e sua ligação, falando o que realmente está acontecendo na cena. Aí eu vou completar endereço, o que... né? Sim. A localização. A gente tem que lembrar que tudo isso aqui começa com o cidadão entrando em contato com o 92. A gente não teletransporta para lugar, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não tem a tela do CSI que vê tudo que está acontecendo na cidade, isso não existe. Tudo isso começa com a ligação de uma pessoa que viu alguma coisa que está acontecendo, viu um incêndio, viu um acidente, e vai entrar em contato com a gente. Então, essa pessoa que entra em contato, ela é extremamente crucial para o que está acontecendo. É a partir dela que você vai conseguir mandar os melhores recursos, deslocar a quantidade de recursos que você precisa. Então, essa pessoa, ela tem uma importância da qual ela não faz ideia. Então, completando o que o Gafas, liga, responde todas as perguntas, tenha calma. Se você não tiver em condições de responder, passa o telefone para alguém que tenha condição de responder, porque as informações que você passar vão possibilitar que a gente desloque a quantidade de recursos necessário, quantos vão ser necessários, e consiga estimar o que você precisa nessa cena, né? O que está acontecendo aí, o que vocês precisam. E a informação da pessoa que entra em contato ela é fundamental. Muito importante. Glauco, Ville, muito obrigado, viu? A gente que agradece. Essas informações são fundamentais. O Podgat está aberto a tudo que vocês quiserem vir aqui falar para orientar a população. Fica a minha eterna admiração. Botei hoje minha capa de SAMU, que usei muitos dias de chuva à noite, em estradas da região. Eu saí do SAMU em 2019 por motivos pessoais, familiares e profissionais, mas o SAMU nunca saiu do meu coração. Tá aqui, ó, o capacetinho que eu usava, né, nos eventos. Isso é o meu EPI, né, equipamento de proteção individual, nas cenas mais perigosas. Muitas vezes bati a cabeça em alguns locais, adentrando prédios, mas aí que eu falo, que às vezes a gente entra em zona quente sem saber. A gente não devia, mas a gente entra. Não, você só vai descobrir que é zona quente quando já está... Às vezes a gente só descobre só quando sente o calor. Exatamente. Zona quente não é sempre incêndio, né? Uma estrada mal sinalizada, ou uma residência, um animal, um atendimento de um paciente com uma doença psiquiátrica que pode produzir agressões físicas. Então, isso só mostra a relevância do trabalho de vocês e a admiração que eu tenho, né? Esse carinho pelo SAMU que eu creio que toda a população deva ter com todos os profissionais que lá estão, porque, como eu falei dos bombeiros, vocês estão ali para salvar vidas, e isso está intrínseco em quem trabalha no SAMU, né? Todos os profissionais vestem essa camisa, esse símbolo com muito amor. Obrigado. A gente que agradece. Espero que tenhamos mais outros Podgats, né? A coordenadora do SAMU, uma das coordenadoras do SAMU aqui. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Liberados? Liberados. Parabéns aí pela conversa, pelas orientações, pelos ensinamentos aí à população. Estão de parabéns também pelo atendimento aí que foi feito nessa data. E não sei se vai pegar tá áudio. Pegando aí? Vê, ó. Tá. Acho que não vai pegar. Tranquilo. A supervisora está dando os parabéns aqui para os dois também. E nos vemos no próximo Podgat. Até lá. Até mais. Rede Mário Gatti. Compromisso com a saúde e educação.